Olá, então hoje eu vou apresentar o estudo de caso referente ao estágio de nutrição clínica, iniciando pelos dados do paciente. Então, o paciente ele é do sexo masculino, tem 56 anos, ele é praticante de 2 tipos de atividade física, então ele faz musculação e faz trilha com moto, numa média de 6 vezes por semana. Ele relatou que ele já fez uso de remédios para emagrecer, porém foi por pouco tempo, porque os remédios tinham muitos efeitos colaterais. Ele não soube dizer qual era o nome desse remédio, mas atualmente ele não está fazendo mais uso. Ele relata que recentemente teve uma mudança de apetite, então ele está sentindo mais fome e mais vontade de comer doces. Em relação à rotina de sono, ele costuma dormir às 11h30 e acordar mais ou menos às 5h30, e ele relata não ter uma boa rotina de sono. Então, ele fala que dorme e acorda cansado, mesmo depois de dormir a noite toda. E durante o dia, a atividade principal dele é o comércio, né? Ele é comerciante, e como ele é dono do próprio negócio, isso possibilita que ele consuma refeições em qualquer horário do dia. O principal motivo para ele estar procurando a consulta de nutrição foi mesmo a questão estética. Em relação à história clínica, ele relata fazer o uso de medicamento contínuo para doença cardiovascular e para hipercolesterolemia, porém ele não soube informar o nome desses remédios. Ele já fez cirurgia no braço e no ombro e também já fez uma retirada de hérnia. A função intestinal relatada é normal, né? Ele relata que possui as fezes do tipo 4, então não tem nenhum problema intestinal. O diagnóstico clínico, então, ele possui hipertensão, que é o tipo de doença cardiovascular que ele apresenta, possui hipercolesterolemia e também está classificado como obesidade. A fundamentação bibliográfica das doenças. Então, começando pela hipertensão. A hipertensão, a gente considera como hipertensa quando a pessoa tem uma pressão arterial maior do que 14/9. Então, isso já vai indicar aí um risco para outras doenças e para outras complicações. Então, a nossa pressão arterial é uma função fisiológica do organismo, bem complexa, que vai depender da ação integrada do sistema cardiovascular, sistema renal, sistema neural e sistema endócrino. E ela é determinada por 2 fatores, que chamamos de débito cardíaco e de resistência vascular periférica. Então, um indivíduo normal, que tem uma pressão arterial normal, e um indivíduo hipertenso, eles vão ter variações diferentes entre essa relação de débito cardíaco e de resistência vascular periférica, que são os fatores que regulam essa pressão arterial. Então, eles atuam na parte de contração e de relaxamento do músculo do coração, atua no volume de sangue circulante, no retorno venoso e também na frequência cardíaca. E são determinados por vários mecanismos, que chamamos de vasoconstritores e vasodilatadores. Essa resistência vascular periférica ela é altamente dependente da espessura da parede das artérias. Então, isso vai causar, quando a gente tem um estímulo vasoconstritor, a gente tem um espessamento dessas paredes. Então, por isso pode ocorrer em alguns casos elevação de pressão arterial, porque se aumenta a resistência vascular periférica devido ao espessamento dessas paredes. Existem estudos, né, que então dizem que as causas das hipertensões podem ser variadas. Então, pode ser, por exemplo, um aumento da atividade do sistema nervoso simpático, um aumento da produção dos hormônios que são responsáveis por reter sódio, aumento da produção de vasoconstritores, uma ingestão aumentada de sal através da dieta, ou uma ingestão inadequada de potássio e cálcio, né, que vai afetar a regulação através da dieta. E também quando a gente tem uma secreção aumentada ou inapropriada da renina, que vai resultar num aumento da produção de angiotensina 2 e de aldosterona. Então, a gente tem esse mecanismo chamado renina e angiotensina. Uma das causas da hipertensão pode ser a alteração desse mecanismo, esse sistema renina-angiotensina, que é um mecanismo responsável por algumas funções
que vão alterar diretamente a pressão arterial. Então, quando a gente tem problemas nesse sistema, pode ocorrer lesões vasculares que vão induzir vasoconstrição, vão induzir uma proliferação anormal das células, podem causar inflamação vascular. Então, isso vai alterar a função de contrabilidade do miocárdio, causando uma retenção anormal de sódio e de água, causando, então, uma elevação da pressão arterial. Então, essa renina ela é uma enzima que é liberada por algumas células presentes nos rins através de uma estimulação do fluxo sanguíneo renal. Resumindo, quando a gente tem alteração desse sistema, a gente tem alteração de pressão arterial. É o que pode ser chamado de feedback negativo da renina e da angiotensina, tá? Causando um excesso de angiotensina e uma inibição de renina. Como que funciona a dietoterapia para esses pacientes hipertensos? Então, como já é comum de todos saberem, né? Ela consiste basicamente na diminuição da ingestão do sódio através da dieta, tá? Mas também consiste bastante na perda do excesso de peso. Então, como pode-se ver, obesidade e hipertensão, que são duas patologias que o paciente apresenta, estão diretamente ligadas, tá? Os hipertensos que têm excesso de peso, então eles precisam passar por um processo de emagrecimento. Então, precisam ter aí uma redução dessa ingestão de calorias e também aumentar a atividade física, para que eles consigam ter um IMC classificado como eutrofia e também uma relação de cintura-quadril que não ofereça riscos para essa pessoa. Mas por que existe essa relação? Porque a queda do peso ela está relacionada com a queda da insulina. Então, isso vai causar uma redução de sensibilidade ao sódio, consequentemente, diminuir a atividade do nervo simpático e aumentar a pressão arterial. O Brasil possui uma diretriz de hipertensão arterial, tá? Que possui recomendações dietéticas específicas para esses pacientes, que consistiriam basicamente em dar preferência para as preparações assadas, grelhadas, cozidas, preferir os temperos naturais, não deixar de consumir verduras, legumes e frutas, né, que são altas fontes de fibras, dar preferência para os leites e derivados que sejam desnatados, limitar o consumo de sal, que o recomendado seria até 6 gramas por dia, não consumir álcool, não consumir esses alimentos ricos em gorduras, né? Então, evitar os açúcares, os doces, as frituras, as carnes que sejam muito gordas, né? E os alimentos industrializados em geral, aí os processados, embutidos, né? Outra patologia apresentada do paciente é a obesidade. Vamos à fisiopatologia dessa obesidade. Então, a obesidade a gente pode definir como um acúmulo de tecido adiposo no organismo, tá? Resultante de uma quebra do balanço energético. Então, o que seria essa quebra de balanço energético? É quando a pessoa está consumindo mais calorias do que ela está gastando. Então, esse balanço energético, ele não fica correto, né? Porque o ideal seria que o consumo de calorias seja correspondente ao gasto de calorias, para que se possa ter um controle, né, aí dessa relação. Resumidamente, a gente pode dizer que os fatores da obesidade estão causados, então, essa ingestão excessiva de energia, tá? Esse balanço energético incorreto. O excesso de gordura em pessoas adultas, ele também está altamente relacionado com a diminuição da qualidade de vida. Então, muitas vezes, ele pode desencadear fatores psicológicos, emocionais, até mesmo pela não aceitação, às vezes, do corpo, né? E também, como eu já disse, está fortemente relacionado à hipertensão, porque o tecido adiposo é um regulador de pressão arterial também, através dos adipócitos, né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio dessa parte também por conta da hipertensão arterial. Para a dietoterapia, a gente tem como objetivos principais promover esse balanço energético negativo, ou seja, conseguir gastar de forma proporcional as calorias ingeridas,
assegurar que o paciente esteja perdendo tecido gorduroso e não esteja perdendo massa magra, né? E assim minimizar o risco das doenças que vêm associadas a essa obesidade. Então, esse plano alimentar precisa ser individualizado, né? Com certeza. Levar em consideração uma média de 20 a 25 calorias de peso, por peso, né? Por dia. E inclui todos os grupos de alimentos. Então, uma divisão dos macronutrientes recomendada é de 50 a 55% de carboidratos, 20 a 25% de proteínas e 20 a 25% de lipídios, e mais ou menos de 25 a 30 gramas por dia de fibras. Além disso, precisa que essa dieta seja bem fracionada, com refeições pequenas, né? E acompanhada também de uma ingestão correta de líquidos, de uma redução de sódio e também do consumo diário de fibras e de vegetais para a gente não ter deficiências nutricionais. Em relação aos lipídios, é recomendado evitar o consumo das gorduras trans e das gorduras saturadas. E é importante não deixar de consumir o ômega 3, porque o ômega 3 ele tem um fator preventivo para a gordura visceral. E em relação aos carboidratos, preferir o consumo dos carboidratos complexos e consumir tanto as fibras solúveis quanto as insolúveis. A outra patologia apresentada é a hipercolesterolemia. Então, qual que é a fisiopatologia dessa doença? A gente tem um documento brasileiro, né, que tem algumas normas para estabelecer o perfil lipídico, que é composto por diversas sociedades. Então, tem sociedade de cardiologia, tem de diabetes, tem de endocrinologia, né, que vai estabelecer esses níveis. Então, o colesterol, ele é uma substância lipídica que vai precisar de alguns transportadores específicos para conseguir circular no plasma. Esses transportadores a gente chama de lipoproteínas. As lipoproteínas mais importantes que nós temos são o LDL e o HDL. O HDL é o que a gente vai chamar de lipoproteína de alta densidade, também o que a gente chama de colesterol bom. Então, ele tem como papel extrair o colesterol que está excedente no fígado. E o LDL é o que a gente vai chamar de baixa densidade, ou de colesterol ruim, né? Que vai ter como função levar o colesterol do fígado para as células. Então, é como se fosse uma função negativa, né? O colesterol, então, ele está presente no nosso organismo e ele tem várias funções, como, por exemplo, a síntese de vitamina D, a produção de hormônios. Então, o que é considerado uma hipercolesterolemia? É quando a gente tem uma elevação desse nível de colesterol no sangue, que é considerado igual ou acima que 240 miligramas por dia. Isso já vai causar aí um risco de doenças coronárias. E por que isso pode acontecer? Geralmente está relacionado a outras patologias, como, por exemplo, a obesidade, que é o caso do paciente, e também ao consumo de uma dieta rica em gorduras saturadas. Qual que é a dietoterapia? Os principais objetivos da terapia nutricional, né, para quem tem esse excesso de colesterol, é manter um peso adequado, né, normalizar o peso, manter os níveis de HDL, chamado colesterol bom, elevados, e reduzir os níveis de LDL e colesterol total. Em relação aos lipídios, eles podem compor de 25 a 35% do valor calórico total da dieta, sendo que menos que 7% deve ser de ácidos graxos saturados, que são aqueles de origem animal, o óleo de coco, né? Até 10% de poliinsaturados, que são ômega 6 e ômega 3, presentes, respectivamente, nos óleos vegetais e depois na soja, na linhaça, nos óleos de peixe. Até 20% de ácidos graxos monoinsaturados, que seria o ômega 9, que pode ser azeite de oliva, óleo de canola, né? E menos que 200 miligramas por dia de colesterol total. E também reduzir o consumo dos ácidos graxos trans, né? Porque eles elevam o colesterol e reduzem o colesterol bom, né? O nosso HDL. E esses estão presentes geralmente nos produtos industrializados. Ainda sobre a dieta, ela deve os carboidratos, né?
devem ser de 50% a 60%, e as proteínas cerca de 15%. Recomenda-se sim o consumo aumentado de uma ingestão de fibras através de frutas, de verduras, de produtos integrais. Restringir o consumo dos industrializados e dos produtos gordurosos em geral, né? E também das carnes gordas, óleo de dendê, óleo de coco, são produtos altamente calóricos também. Na dietoterapia para hipercolesterolemia, também costuma-se fazer o uso do que se chama de alimentos funcionais, que seriam os alimentos que contêm fitoesteróis. Que alimentos são esses? Os alimentos que são os vegetais verdes escuros e também as frutas e os legumes que têm cor laranja. Também considerados alimentos funcionais, os que contêm fibras solúveis e os que contêm as proteínas de soja. Além desses alimentos, recomenda-se usar antioxidantes, né? Que eles são usados porque eles inibem a oxidação do LDL. Então, ajudam a reduzir esse risco de doenças cardiovasculares. Então, estão bastante presentes na vitamina E, na vitamina C, nos flavonoides e nos carotenoides. Os dados antropométricos. Atualmente, o paciente apresenta um IMC de 34,9 kg por metro quadrado. Então, é classificado como obesidade grau 1, tá? O peso atual dele é de 92,5 kg e ele deseja chegar num peso de 82 kg. Porém, o peso ideal mesmo para esse paciente seria em média de 65 a 66 quilos, tá? Que o cálculo aqui está dando 65,9. E o que foi calculado inicialmente numa primeira consulta para esse paciente foi um IMC meta de 32,8 quilos, né? Que daria um peso aí de 87 quilos, seria uma meta inicial. De acordo com as circunferências, a relação cintura-quadril deu um risco moderado para doenças cardiovasculares e o percentual de gordura foi classificado como eutrofia, porém precisa-se tomar muito cuidado nesse percentual de gordura, porque na hora de aferir as medidas do paciente, foram aferidas apenas as pregas de braço, então foi feito aquele cálculo tricipital para não constranger mesmo o paciente na hora das medidas, né? Porém, a gente sabe que esse cálculo não é muito preciso, porque ele não está considerando, querendo ou não, né, a gordura total do corpo. A história dietética. Então, o paciente ele relatou que ele costuma consumir cerca de 3 refeições por dia, que seria basicamente café da manhã, almoço e jantar. Todas as refeições que ele faz são em casa. Ele tem uma ingestão hídrica baixa, de média 3 a 4 copos por dia. Relata que mensalmente consome cerca de 1 litro de óleo, que seria para 3 pessoas, que são os moradores da casa. Porém, ele diz que dá mais preferência já às alimentações cozidas, né? E faz uso de temperos naturais. Então, não usa temperos industrializados, não usa adoçantes. De acordo com o recordatório desse paciente, então foi feito um cálculo, né? Do recordatório 24 horas. Porém, o dia da consulta, o recordatório que ele fez do dia anterior foi um dia um pouco atípico na rotina desse paciente, porque ele relatou que ele tinha feito uma refeição no hospital, que ele estava acompanhando ali uma pessoa, então foi um pouco diferente do dia a dia. Mas, no total, ele consumiu cerca de 1.300 calorias, compostas de 42% de carboidratos, 20% de proteínas e 36% de lipídios. Então, a gente considera que esse valor de lipídios foi um pouquinho alto, né? E o carboidrato um pouquinho baixo. E em relação às vitaminas e minerais, a quantidade de cálcio, de vitamina A e de vitamina C ficou abaixo do recomendado pelas DRIs, e o ferro, o fósforo e a niacina ficaram acima. Porém, o ferro, como a gente não tem aqui calculado a quantidade de ferro absorvível, também não se pode dizer como é que foi essa questão. O cardápio. Então, foi orientado para esse paciente um plano alimentar de 2.100 calorias, que foi calculado com base numa média entre a EER e a regra de bolso. Então, foram feitos os 2 cálculos, pegado o resultado desses 2 cálculos e dividido por 2, para se obter esse resultado de 2.100 calorias. Então, vamos ao cardápio. O
Café da manhã, às 6h30 da manhã, uma vitamina de leite desnatado com banana e uma fatia de pão de forma integral com uma ponta de faca de requeijão. Às 9h30, o lanche da manhã, que seria uma maçã e 4 bagos de uva. Ao meio-dia, o almoço, 6 colheres de sopa de arroz branco cozido, uma concha de feijão cozido, um bife bovino médio grelhado, uma colher de servir de brócolis cozido e, após o almoço, uma laranja pera. No lanche da tarde, às 3h, um sanduíche com 2 fatias de pão de forma integral, uma fatia de queijo Minas e 3 fatias de tomate, um copo de requeijão de leite desnatado, né? E 4 castanhas. Castanhas do Pará, tá? Ou castanhas do Brasil, como se diz. No jantar, às 7h30, 6 colheres de sopa de arroz branco cozido, uma concha de feijão cozido, um filé de frango médio grelhado, 2 colheres de sopa de cenoura cozida e 5 folhas de alface. E à ceia, às 22h, uma colher de sopa de abacate. Por que foi receitado dado preferência a esse abacate na ceia? Porque como ele relatou que ele não tem uma boa rotina de sono, o abacate é um dos alimentos que contém substâncias que vão auxiliar na melhora da qualidade desse sono. Adequação de macro e de micronutrientes, segundo as doenças do paciente. Então, foram analisados artigos e livros, né, com referências conceituadas, né, para poder extrair quais seriam as vitaminas e os minerais que seriam mais relevantes, ter aí uma atenção especial para as patologias desse paciente. Então, para a hipertensão, foram sódio, potássio, cálcio, magnésio, vitamina C, vitamina E e vitaminas do complexo B. Para a obesidade, vitamina A e vitamina C. E para a hipercolesterolemia, vitamina A, vitamina E e fibras. Os macronutrientes foram distribuídos da mesma maneira, né, levando em consideração a literatura, ficando de 50% a 55% de carboidratos, 20% a 25% de lipídios e 20% a 25% de proteínas. As justificativas. Então, algumas vitaminas e minerais não ficaram exatamente dentro da porcentagem ideal de distribuição segundo as DRIs, levando em conta a variação de 90% a 110% que se pode ter, né? O primeiro seria o fósforo. Então, o fósforo, ele ficou um pouco acima do que foi recomendado pela DRIs, porém, nesse caso, ele não está representando nenhum risco para o paciente. Segundo algumas pesquisas, a hiperfosfatemia, né, que é o excesso de fósforo, ele não se relaciona com a ingestão através dos alimentos, e sim com a ingestão através de suplementação, né, que não é o caso do que está acontecendo na dieta. Outro fator é que também o fósforo possui uma autorregulação no organismo, que é a regulação cálcio-fósforo, que o próprio organismo tem essa regulação para evitar esse excesso, e ele também não está ultrapassando a UL. Então, na UL, o recomendado, de acordo com o paciente, era de 4.000 mg por dia, a recomendação máxima, né, que é a da UL. E a dieta está apresentando 1.493, então não está nem se aproximando, né? E também uma hiperfosfatemia, ela se relaciona com algumas outras doenças, que no caso do paciente, ele não vai apresentar nenhuma dessas doenças. As vitaminas do complexo B, que foram tiamina, riboflavina e piridoxina, também estão em quantidade maior. Só que elas são vitaminas hidrossolúveis. O que isso significa? O corpo, ele absorve somente aquilo que ele necessita e o restante ele consegue excretar pela urina. Então, não tem como ter esse excesso. O próprio corpo excreta o que ele não vai utilizar. Então, também não apresentaria riscos para o paciente. A vitamina C, que é o ácido ascórbico, também um pouco acima da dosagem, né? Porém, não ultrapassa, mais uma vez, a UL, que é de 2.000 mg por dia. E ela também é uma vitamina hidrossolúvel, então teria a mesma justificativa. O próprio corpo excreta aquilo que ele não está utilizando, tá? Aí temos também o ferro, que está um pouco acima do recomendado, porém, novamente, sem ultrapassar a recomendação da UL. E depois, de acordo com o cálculo do ferro absorvível, ele está, sim, cumprindo as recomendações da FAO do que deve ser absorvido por dia. Então, também não oferece riscos à saúde do paciente.
E o potássio, ele está apenas 4% abaixo da recomendação. Porém, nós devemos levar em consideração que a quantidade de vitaminas, minerais presentes nos alimentos, ela varia entre uma tabela e outra. Então, por exemplo, entre a IBGE, entre a TACO, entre a Tucunduva, vão ter algumas pequenas variações, sim. E também o que varia é a absorção de cada organismo, né? Varia de pessoa para pessoa. Então, esses 4% não seria um valor relevante para a gente considerar de acordo com essas taxas de variações. E também essa dieta apresenta alimentos que são ricos em potássio, que são o feijão, o abacate, a banana, as castanhas, tá? Depois foi feito o cálculo do ferro absorvível, que apresentou que é uma dieta de alta disponibilidade, de acordo com a RDA, porque ela tem mais que 90 gramas de carne e mais que 75 miligramas de vitamina C. E ela atende à recomendação mínima da FAO de absorção, né, de quantidade de ferro absorvido M e não M. Então, somando-se os dois, a gente tem absorvido 1,33 miligramas. E a recomendação da FAO mínima é de 0,91. Então, a gente está aí dentro de um valor bem ideal. As orientações nutricionais. Então, como já foi dito, foi orientado um plano de 2.100 calorias, fracionado em 6 refeições. Foi feito o cálculo de água diário, né, de 2,200 litros. O paciente, ele relatou alto desejo por doces. Então, além de evitar o consumo, recomendou que ele consumisse uma fruta após as refeições principais para ajudar nessa saciedade, de acordo com o plano alimentar. Em relação à rotina do sono, que ele relatou não ter uma boa rotina, foi orientado à higiene do sono, que consiste em pequenos hábitos diários para melhorar essa qualidade, que seria, por exemplo, adquirir um horário padrão para dormir, não passar longos períodos na cama sem dormir, utilizar a cama apenas para dormir mesmo, né? Não para comer, estudar, fazer outras coisas. Não utilizar antes de perto da hora de dormir álcool, tabaco, não utilizar aparelhos eletrônicos muito próximo da hora de dormir, não dormir com fome, não fazer exercícios muito próximo da hora de dormir, e consumir os alimentos ricos em triptofano, que vão auxiliar nessa qualidade de sono, como, por exemplo, o abacate, que foi receitado no plano alimentar do paciente. Para a hipertensão, né, foram dadas algumas orientações gerais, como diminuir a quantidade de sal na comida, ter uma alimentação saudável, rica em frutas, legumes, verduras, sempre preferir as preparações cozidas, assadas e grelhadas, preferir os leites e derivados desnatados, porque tem menor teor de gordura, utilizar somente temperos naturais, preferir carnes magras, consumir os alimentos integrais, consumir alimentos que são ricos em potássio, ricos em cálcio, evitar os industrializados em geral por conta da quantidade de sal, como enlatados, embutidos, conservas, né? Os temperos prontos também. Evitar açúcar e doces. Ao comer, sempre retirar a gordura aparente das carnes. Não consumir álcool. Não deixar o saleiro em cima da mesa, que é um incentivo para se consumir mais sal, né? Para a obesidade, algumas recomendações em geral também foi respeitar o intervalo entre as refeições, sempre iniciar as refeições comendo pelas saladas cruas, não deixar de consumir os vegetais folhosos, as frutas, mastigar bem os alimentos, evitar jejuns prolongados, não pular refeições, evitar cozinhar ou ir ao mercado com fome, porque vai ajudar ainda mais nesse apetite, não consumir frituras, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, além das recomendações que já são para hipertensão, né? Além dessas recomendações específicas para hipercolesterolemia, a gente tem também consumir alimentos ricos em fibras, tá? Evitar consumir os alimentos industrializados, mais uma vez, evitar refrigerantes e sucos industrializados, evitar os óleos e as gorduras que são de origem animal, como, por exemplo, um creme de leite. E, por fim, né, as nossas considerações finais. Atualmente, a gente sabe, então, que a nutrição exerce um papel muito importante no tratamento de patologias, através de uma alimentação saudável e adequada em macro e micronutrientes,
Então, esse é um paciente que apresenta várias patologias que estão relacionadas entre si e que podem sim ser melhoradas e controladas através de uma alimentação saudável que foi proposta no plano alimentar. Um plano alimentar calculado com base nas vitaminas e minerais que são essenciais para o paciente e também com base nos dados antropométricos aferidos dele, utilizando sempre as referências mais renomadas da literatura. E por fim, também considero que esse trabalho contribuiu muito na minha vida acadêmica como uma experiência de estágio na área de nutrição clínica. Então, obrigada e até logo!